Oi, pessoal, eu sou a Verbenaim, vou passar para vocês as previsões astrológicas da semana. Mais do que adivinhar o futuro, aqui a minha preocupação é compartilhar com vocês o contexto astrológico que mostra para gente por que sentimos o que sentimos, por que algumas inquietações não passam, algumas ideias persistem na nossa cabeça. Tudo isso é influenciado pelo contexto astrológico, mas nos leva para algum lugar, está nos conduzindo a uma compreensão maior sobre a vida e sobre nós mesmos. E aí, a gente se alinhando com os astros, a gente consegue localizar melhor isso, passar pela semana com mais consciência. A gente está numa alunação que aconteceu junto com um eclipse em quadratura com Plutão. Isso faz com que a gente tenha uma sensação de que alguma coisa está muito morna, muito parada na nossa vida. Que alguma coisa precisa recuperar o movimento, que a gente precisa de mais entusiasmo em alguma área da vida que está muito sem graça. E isso pode, inclusive, ser literal. A gente está sem graça mesmo. A gente precisa recuperar a graça, o entusiasmo, a alegria pela vida. Sentir um pouco mais de animação em relação ao futuro e sair de uma postura muito letárgica, muito acomodada mesmo. Então, isso pode falar com a gente num lugar que mexe com a saúde, com a falta de exercício, por exemplo, a falta de uma atividade que nos traga essa sensação de estarmos vivos e pulsantes. Isso também pode falar de relacionamentos que não estão mais trazendo para a gente aquela vitalidade, aquele interesse pela vida, ou que ficaram muito apáticos e assim a gente já começa a se distanciar ou a se desinteressar, né? Ou mesmo atividades, por exemplo, atividades produtivas ou de trabalho que já não trazem mais para a gente aquela motivação. Então tá faltando uma pimenta aí na nossa vida. O eclipse vem lembrar a gente que a vida pode ser um pouco mais saborosa do que isso que você está experimentando. Então, esses pensamentos, essas ideias que vêm chegando, são mobilizadoras, vão nos ajudar a encaminhar a nossa vida para esse lugar mais interessante, né? E para isso, a gente precisa criar coragem de fazer as coisas e tomar as decisões necessárias para realizar o que a consciência está nos pedindo. Isso pode vir, então, numa sensação de que a gente tem que se liberar dessas situações insossas, sem graça, e desinteressantes. E uma característica também desse posicionamento é que a gente tem que se autorizar. Olha que interessante isso, né? Porque a gente pode já ter até consciência do que está acontecendo, de que a coisa está sem graça, de que precisa de um pouco mais de entusiasmo. Eu já sei até o que pode me dar isso, mas eu não faço. Ou tem aquela dificuldade, aquela preguiça de me direcionar para aquilo. Porque no fundo, eu não me autorizo a vivenciar essa coisa melhor, né? Então, muito cuidado com essa falta de autorização, porque ela pode vir de uma experiência da infância, onde alguma autoridade moral nos fez acreditar que esse melhor da vida não era para nós. A gente está num período de Mercúrio retrógrado e isso pode fazer toda a diferença, porque o Mercúrio retrógrado nos ajuda a conectar com essas situações do passado que ficaram mal digeridas, que a gente não assimilou muito bem, mas que hoje, que a gente tem um pouco mais de referência, a gente tem experiência de vida, aí a gente pode revisitar isso e digerir melhor o que nos aconteceu, né? Mas é nesse sentido da gente se liberar, da gente se autorizar a ousar querer mais da vida, né? E para isso a gente também tem uma configuração muito positiva no céu, que é Marte em Câncer e Urano em Touro. Essas duas forças se combinam muito bem. Marte e Urano nos ajudam a romper com situações que estavam muito paradas, estagnadas mesmo, né? Aquela coisa mais quadrada, fixa. Marte e Urano conseguem quebrar, romper essas estruturas muito engessadas para que a gente, opa, pode ser de outro jeito. A gente começa a acessar um campo mais criativo,
né? Mais imaginativo, para inventar saídas em situações que pareciam muito engessadas. Então, a gente tem um céu muito positivo para dar movimento para a nossa vida hoje. Então, vou passar para vocês as previsões diárias, vão acompanhando. No dia 24, a Lua está no signo de Gêmeos. Isso favorece todo tipo de contatos, conexões com outras pessoas. A gente passar adiante notícias ou receber notícias que podem fazer diferença para a gente se organizar nesse sentido, né? Da liberação, do crescimento, até da ousadia. E muito bom para a gente lançar ideias, para a gente também espalhar boas ideias. Para quem está pensando em fazer, por exemplo, divulgação, campanhas de marketing, essa é uma boa data, o dia 24, tá bom? Mas atenção, então, nas conexões e nos diálogos que surgirem nesses dias. Nos dias 25 e 26, aí a gente tem uma lua no signo de Câncer, que vai conversar com o planeta Marte. Marte é o planeta da motivação, da ação, da gente ir atrás daquilo que a gente quer. Aqui, Marte vai estar conversando muito bem com Urano, como comentei antes, e a gente vai estar dispostos, então, a boas ideias, ao campo criativo, das inspirações, dos sonhos e das intuições também, tá? São sempre sonhos e intuições incomuns aqui. O Urano está envolvido. Então, são coisas que conversam com você e só com você. Cuidado com as distrações, se você tem que entregar algum trabalho, está envolvido com metas e prazos, cuidado com essa mente aí muito criativa para você não se enroscar na coisa. Tenta ter foco nesses 2 dias, tá? 25 e 26. Nos dias 27, 28 e 29, aí a Lua vai estar no signo de Leão, já vai estar iniciando então a fase crescente, quando a gente sai do campo das ideias e passa para o campo da ação, do envolvimento mesmo, né? De fazer as coisas acontecerem. Aqui nesses dias, então, tem uma conjunção com a Lilith, que faz a gente perceber também o limite das situações, que a gente já chegou numa situação limite com essa estagnação, com essa coisa morna, né? E também faz faz trígono com Quirón e Júpiter. E aí a gente tem um excesso aí do elemento ar trabalhando a nosso favor e trazendo para a gente aquela audácia, aquela ousadia para a gente fazer o que precisa ser feito, dar aquele passo com confiança, né? Principalmente porque essa Lilith em Leão vai nos ajudar a valorizar o nosso processo e todo o caminho que a gente já percorreu até hoje, né? Dá aquela sensação de valor próprio, né? Eu tenho valor, eu importo, e aí a gente pode chegar, então, numa conexão interna importante para poder se autorizar a esses processos maiores que a vida também já está pedindo. No dia 30, que vai ser domingo, aí a Lua está no signo de Virgem. É um signo de terra, mais comedido. Dá uma segurada aí nesse fogo todo, né, dos 3 dias anteriores, mas também traz para a gente uma observação toda especial para que a gente possa perceber gradualmente os passos que a gente tem que seguir para que a nossa vida consiga chegar nesse lugar mais ampliado, né, daquilo que a gente se autorizou, percebeu que a gente precisa mesmo dessas experiências novas na nossa vida, mas fazer isso de uma maneira mais planejada. Virgem ajuda a gente a ter esse mapa mental, onde a gente pode perceber quais são as etapas que têm que ser cumpridas para que a gente chegue mesmo num resultado que a gente possa aproveitar. Então é isso, gente. Espero que essas previsões acompanhem vocês durante a semana e ajudem a elucidar o que estiver acontecendo por aí. E a gente vai se encontrar nos próximos vídeos. Vou sempre comentando toda vez que a Lua fizer alguma mudança importante. Tá bom? Um beijo, ótima semana para todos.